Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira cápsula de matemática de cálculo 2. Sou o professor Cláudio Monteiro e nessa cápsula nós vamos tratar sobre o processo de esboços de superfície. Nós temos percebido que os alunos têm tido muitas dúvidas quanto à definição de limites de integração para integrais duplas e triplas. E esses limites eles baseiam-se basicamente em superfícies e sólidos, né? Que são definidos por funções que foram aprendidas lá em geometria analítica ou no cálculo 1. Nessa cápsula, então, nós vamos relembrar os processos de esboço de superfície, alguns tipos de gráficos de funções e como encontrar os limites, né? Qual é o processo para definição dessa superfície, beleza? Bom, para facilitar o entendimento, nós preparamos aí para vocês 3 passos simples para a construção de um esboço de superfície. Primeiro passo baseia-se na calcular as intersecções com os planos principais do nosso eixo cartesiano. Então, nós temos num eixo cartesiano os elementos, por exemplo, do eixo de Z, o eixo X e o eixo Y. Tridimensional, então positivo para o lado de cá, negativo aqui para trás, Z é positivo para cima e negativo abaixo, e Y positivo à esquerda, negativo à direita, né? Positivo para cá, negativo lá para trás. Primeiro a gente define então como se comporta a função nas intersecções. Digamos, por exemplo, que a gente tem uma função e ela seja valor x ou y, então ela vai ter uma imagem que vai ser refletida aqui no plano zx. Essa imagem zx ocorre quando a gente faz o y igual a zero. Ela vai ter uma outra imagem qualquer refletida no plano xy, e isso ocorre quando o nosso z é igual a zero. E uma terceira imagem refletida no plano zy, né? E essa imagem vai ser quando o x é igual a zero, tá? Isso aqui é um gráfico, né, à mão livre, feito aqui para vocês entenderem a lógica, mas todos os elementos, esses pontos que estão dados aqui nesses eixos, eles vão coincidir quando a gente aplicar as intersecções das funções. Com base nisso, a gente consegue definir máximo e mínimos de função e, com esses dois dados, esboçar os gráficos. Mas, primeiro, a gente tem que entender quais os tipos de superfície, quais os tipos de elemento a gente tem em cálculo. E vamos ver com frequência em cálculo 2 nas nossas integrais. Os primeiros são os tipos de retas, tá? As retas, elas são duas variáveis. Aqui, no caso, eu coloquei para exemplificar a função padrão x e y, mas poderia ser zx, zy e as constantes a e b, que podem ser positivas ou negativas. Isso vai influenciar com relação ao cruzamento do eixo ou à inclinação da reta. Além disso, a gente tem os polinômios, os mais comuns são os quadráticos, e é também uma função que correlaciona uma variável com outra variável numa potência de 2, de 3, 4, ou mesmo um conjunto de duas variáveis com potência. A gente tem uma superfície que ela é curva e normalmente as mais comuns que aparecem são essas quadráticas, tá? No plano nós temos essa mesma lógica, só que ao invés de correlacionar uma e outra variável, tipo x e y, aqui a gente correlaciona as três. Então z está correlacionado com x e y e valores constantes, né, que multiplicam essas variáveis, e um outro que está sozinho. Essa equação do plano vocês já viram lá em geometria analítica. Ela já foi estudada em geometria analítica, estamos só relembrando. Da mesma forma, os círculos, né, são definidos como x² mais y² igual a r². Então, quer dizer que toda vez que a gente tiver uma variável ao quadrado mais outra ao quadrado, a igualdade dela vai ser igual a um r². Interessante a gente perceber que esse gráfico ele vai resultar no plano em um círculo, e quando eu tiver o x igual a zero, né, nesse caso aqui, né, x igual a zero, o meu y vai ser máximo. Quando o meu y for igual a zero, o meu x vai ser máximo. Ou seja, utilizando a mesma regra de intersecções para descobrir como é o gráfico.
Nesse caso, o meu z é uma constante, é um valor, né? Normalmente z igual a 0, z igual a 1. O que tem na imagem do plano que tangencia, que corta a superfície, seria uma circunferência, se o resultado for esse. Os cilindros, eles são a derivação dessas circunferências. Perceba que a equação é muito parecida, mas tem o z variando. É como se eu estudasse esse círculo. Então, se eu tivesse aqui um z e aqui embaixo o círculo, né? A equação do círculo. Quando esse z varia, o círculo se mantém constante, porque r é uma constante, a gente tem um cilindro. E se não fosse uma constante, se r fosse uma função de z, aí nós teríamos um cone, tá? Ou, sei lá, um outro elemento que pudesse criar uma figura mais ou menos, né, parecida com isso aqui, assim, né? Um trapézio, um cone circular, tá? Mas a ideia é essa, né? Se o z vai variando e na função r é uma constante, aí nós temos um cilindro. Se o z varia e aqui é um z, aí a gente tem alguma coisa desse tipo aqui. A esfera, ela tem essa característica, todos os termos ao quadrado igual a um r quadrado, então quer dizer que essa é uma equação de esfera. O elipsoide é parecido com a esfera, mas é como se a gente achatasse os elementos, né? Porque aqui, ó, embaixo do x, do y e z, nós temos o coeficiente 1. Se esses coeficientes são diferentes, a, b e c, aí a gente vai achatar mais de um lado, esticar um círculo mais do outro, a gente obtém um elipsoide. Se a esfera ela tem essa característica aqui, igual para todos os lados, o elipsoide ele parece a famosa bola de futebol americano, né? Então, ele é achatadinho nas laterais. Próximo elemento seria com o termo em y positivo ou negativo e o termo em z negativo. Ele resulta num hiperboloide, que é uma outra figura geométrica, tá? Então, se eu tiver o z negativo e o x e o y positivos, e o y pode ser negativo, aí geraria um hiperboloide de duas folhas com o y negativo. O y positivo gera um hiperboloide de uma folha só. Ele vai ser alguma coisa mais ou menos assim, né? Esboçando aqui o gráfico, ele ficaria algo desse tipo. Paraboloide é bem similar também, né? Perdão, esse aqui é o desenho que eu fiz, é o do paraboloide, ele é aqui embaixo. O hiperboloide, ele seria algo parecido com um tronco, assim, parecido com esse, só que aqui nas laterais ele faria uma quadrática por causa desses termos quadrados, tá? E o cone, ele tem essa equação também parecida com a do paraboloide, a diferença é que o valor é positivo aqui, né, dos quadrados, e aí ele tem desenho de um cone mesmo, né? O z, x e y. Agora que nós relembramos as funções, nós podemos resolver alguns exercícios para esboçar esses gráficos. E é isso que nós iremos fazer na sequência. Bom, pessoal, o primeiro exercício que a gente propõe aqui, ou abriu para vocês, é esse que está colocado aí, né? Esboçar essas duas superfícies apresentadas. Vamos lá, como é que a gente faz para esboçar a superfície? Lembrando do passo a passo, a gente deve propor os zeros, né? Ou propor intersecções no zero, porque fica mais fácil de calcular. Então, o processo seria o seguinte: se essa aqui é a minha função, z é igual a 2x mais 3y mais 6, eu vou desenhar meu eixo de x, y, z. E aí eu vou propor zerar alguns elementos. Então, se eu zero o meu termo em y, para y igual a 0, eu vou obter a função z é igual a 2x mais 6. Quer dizer que no plano zx eu tenho uma função 2x mais 6, ou seja, é uma função linear, uma linha que cruza o eixo em x, em z, né, igual a 6, porque se eu tenho x igual a 0, z igual a 6. Então, aqui eu tenho o cruzamento de z em 6,
E se z igual a zero, a gente vai ter 2x menos 6, x igual a menos 6 por 2, que é menos 3. Ou seja, o meu x vale menos 3. Ao ligar esses dois pontos, nós temos uma linha que faz parte desse plano, e ela nada mais é do que a equação que foi dada aqui, ó. Essa equação de 2x mais 6. Beleza. Agora a gente precisa descobrir qual é a imagem que nós temos no plano ZY. Para encontrar a imagem do plano ZY, a gente vai zerar o valor de x. Então, para x igual a zero, nós temos a seguinte equação. Z é igual a 3y mais 6. É uma equação de reta também. Ela encosta em z lá no 6, né? Porque com y igual a zero, z igual a 6. Se z for igual a zero, a gente vai ter 3y menos 6. Y é menos 6 dividido por 3, ou seja, menos 2. Quer dizer que o meu valor de y aqui é menos 2. Liguei essas duas linhas, eu já tenho uma segunda linha que faz parte desse plano. E essa função que eu encontrei aqui, ela é a função 3y mais 6. 3y mais 6. Para encontrar a última função, né, é só repetir o mesmo procedimento, só que agora zerando a variável z. Eu vou ver a imagem, né, vou ver a resposta desse plano no plano xy. A gente faz a substituição aqui em z igual a zero e encontra a equação que está dada aqui, ó. Ah, tem um sinal de mais aqui, ó, tá? É a mesma equação daqui de cima, beleza? Esse sinal de mais aqui vai resultar em essa função, já zerei aqui, já troquei o z por zero, e aqui vai dar menos 6. Menos 6 dividido por 3 vai dar menos 2, menos 2x, que é a equação da reta que vai tangenciar no eixo x, no plano xy. Então, a gente vai ter aqui y igual a menos 2 sobre 3. Eu, aplicando zero aqui, devo ter esses mesmos dois pontos e finalizar o meu gráfico, ou seja, o meu plano ele tem essa cara aqui, ele tem essa inclinação esboçada, né? Tá lá no terceiro quadrante. Se eu colocar x igual a zero, eu obtenho y igual a 2. Ok, tá beleza. Se eu colocar y igual a zero, o 2 vai para o lado de lá positivo, então fica 2 é igual a menos 2x sobre 3. Aí, menos 2x é igual a 6 e x é igual a menos 3. É o mesmo valor daqui? É o mesmo valor. Então, ok, esse é o plano e o esboço do nosso plano, tá? Dessa forma que se esboça plano, ó, aplicando as intersecções em zero e encontrando o valor. A gente encontra funções que representam esses valores e os valores de onde até onde varia. Com esses elementos, eu consigo fazer a substituição na integral, independente se vai ser de primeiro, de tipo 1 ou de tipo 2, né, na integral dupla. Nosso segundo gráfico é esse colocado aqui embaixo. Então, z ao quadrado é igual a 2x menos 3y ao quadrado mais 6. A diferença é que agora a gente tem um termo ao quadrado aqui. Como é que a gente vai lidar com isso? Eu vou passar esse termo ao quadrado para o lado de cá, só para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Z igual ao quadrado mais 3y ao quadrado, 2x mais 6. E vou desenhar um eixo, à mão livre, um plano cartesiano, então, de x, y e z, correto? Bom, para esboçar, a gente parte da mesma ideia. Então, a gente faz, iguala esses termos aí com os zeros da função. Então, para x igual a zero, o que a gente obtém como resposta? A gente obtém a seguinte situação. X igual a zero, a gente vai ter z quadrado mais 3y ao quadrado igual a 6, correto? Isso aqui está parecendo um círculo, só que tem um 3 que multiplica esse aqui. Por enquanto, a gente vai deixar do jeito que está. Então, a gente tem essa função e vamos verificar o que ocorre para essa função. Se o z fosse igual a zero, o que ia acontecer nessa função? A gente ia ter 3y quadrado igual a 6 e y seria a raiz de 6 sobre 3, ok? Raiz de 6 sobre 3 para y, isso positivo, raiz de 6 sobre 3, e aqui negativo,
menos raiz de 6 sobre 3, porque qualquer um dos dois valores vale para y, é válido. E se fosse o contrário, se o y fosse igual a zero, o que a gente ia obter como limite de integração em z? Z quadrado igual a 6 e z igual a raiz de 6, tá? Essa raiz de 6 para mais ou para menos, aqui em cima e aqui embaixo. Então, menos raiz de 6 e raiz de 6. Raiz de 6 é maior do que raiz de 6 dividido por 3. Beleza. Tem cara de círculo isso aqui, então a gente vai fazer essa ligação aqui, ó, tá? Ele é um círculo meio achatado, né? Mais conhecido como elipse. Agora, para descobrir como essa função se comporta em outros planos, ou um plano atrás de z igual a zero, né? De x igual a zero, ou de y igual a zero, a gente vai propondo outros valores. Então, para essa mesma equação, eu posso fazer o quê? Observar de cima esse elipse e ver qual o comportamento dela no plano YZ. Para observar de cima, é só zerar a componente z na equação original. Então, a gente fica com 3y², que para z igual a zero na original, a gente tem 3y² é igual a 2x mais 6. Certo? Agora, isolando o x aqui, a gente vai ficar com 3y² menos 6 dividido por 2. Quer dizer que em x, a gente tem uma função quadrática, tá? Para y igual a zero, a gente tem menos 6 sobre 2 para x. Então, a gente tem um menos 6 sobre 2 aqui, ó. Menos 6 sobre 2. É um máximo da nossa função. Para x igual a zero, os nossos valores vão ser mais e menos 2. Não, perdão. Para x igual a zero, a gente vai ter 3y² igual a 6y² igual a 2 e y igual a raiz de 2, mais e menos raiz de 2. Então, ele vai estar aqui, ó. Mesmo acontece se eu zerar o y aqui, tá? Eu vou obter uma função aqui para cima, tangencia esses pontos. Pessoal, aqui não é raiz de 6 sobre 3, né? Aqui é 6 dividido por 3 vai dar 2, então isso aqui vai ser a raiz de 2, quer dizer, é o mesmo valor. Então, eu vou ter raiz de 2 positivo e menos raiz de 2 do lado de lá. Por quê? Porque esse limite de integração tem que ser igual ao que é encontrado aqui. Dessa forma, conseguindo o esboço exato do nosso gráfico, ou seja, nosso paraboloide, tá? Ele tem essa característica aí. Quer dizer, eu coloquei um termo ou dois termos ao quadrado, a gente já dobrou o nosso plano. O elemento que era plano virou algo mais circular, beleza?